Então, a cena que a gente vê aqui, no capítulo 22 de Gênesis, versículo 7, é esse diálogo entre Isaac e Abraão, aonde Isaac pergunta para Abraão: meu pai, aonde está o cordeiro que vai ser morto? Aonde está o cordeiro que vai ser cortado? E a resposta de Abraão diante disso é que Deus proverá. Deus vai prover o cordeiro para ser cortado. Deus vai prover o cordeiro para o holocausto. A gente vem caminhando lá de Gênesis 21, de Gênesis 20. Vamos nos lembrar o final de Gênesis 21, versículo 33. Plantou Abraão tamargueiras em Beceba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Então Abraão, ele teve tanta fé e tanta certeza da fidelidade de Deus, que ele foi capaz de plantar tamargueiras no meio do deserto, onde não tinha água. Ele foi capaz de plantar onde não era capaz de produzir vida. Essa é a fé de Abraão no Deus que é eterno. E no final do 33, a gente viu que Abraão, no versículo 34, foi Abraão por muito tempo morador da terra dos filisteus. Então Moisés está contando essa história para o povo de Israel, de como a fé de Abraão é tão grande, capaz de confiar em Deus, de plantar tamargueiras no meio do deserto, capaz de confiar nesse Deus que Abraão tinha certeza que é um Deus fiel, que é um Deus que não ia falhar, que não ia voltar atrás. Só que aí Moisés, contando essa história para o povo de Israel, ele continua no capítulo 22. Depois dessas coisas, depois que Abraão foi chamado a ser quem ele era, depois que nasce Isaac, depois que Abraão é ensinado por Deus a abrir mão de Ismael e abraçar o filho da promessa, depois dessas coisas, Deus põe Abraão à prova. Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Então essa é a resposta de Abraão à prova do Senhor. E aí a gente tem aquela ideia: mas o Senhor conhece todas as coisas. O que fala no final do capítulo 21 é que o Senhor é o Deus eterno. Se o Senhor é o Deus eterno e conhece todas as coisas, por que ele precisa colocar Abraão à prova? Se o Senhor é o Deus eterno, que detém o conhecimento de tudo, o Deus criador, o Deus que conhece todas as gerações, o Deus que já conhecia todas as coisas antes delas existirem, antes da fundação do mundo, qual que é a necessidade que o Senhor tem de pôr Abraão à prova? O que é prova? Por que Deus prova Abraão? Por que Deus nos prova? A gente lembra que lá no capítulo 21 tem um contraste dos dois filhos de Abraão, Ismael e Isaac. O filho que Abraão tinha conquistado pelas suas próprias obras, o filho que Abraão tinha conquistado pela sua própria mão, por não acreditar na promessa, e o filho da promessa, o filho que o Senhor tinha prometido a Abraão, independente de qualquer coisa, o filho que o Senhor tinha prometido a Abraão numa situação impossível. E o que Deus manda a Abraão é abrir mão de Isaac, abrir mão de Ismael, deixar Ismael para lá, mandar Ismael para o deserto com Agar e ficar com Isaac, com esse filho da promessa. E Abraão, ele aprende a amar Isaac. Abraão, lembra lá no final do 18, no final do 20, Abraão estava apaixonado com Ismael. Esse era o filho de Abraão, o filho que viveu com Abraão. E a gente vem caminhando nisso. Abraão, quando Ismael cresce, Abraão, ele se apaixona por Ismael. É o seu filho, é o seu filho que está caminhando ali com ele por tanto tempo. No início do capítulo 20, Abraão, ele não quer abrir mão de Ismael. Ele fala lá no meio do capítulo 20, ele fala do 19, gente. Não, é do 20 mesmo. Partindo de Abraão dali, o Senhor chama Abraão. É do 21. É do 21. Versículo 11, 21, 11. Desculpa. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho, quando o Senhor manda Abraão rejeitar Ismael, deserdar Ismael.
E lá no capítulo 21, versículo 11, isso parece muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Ele está apaixonado por Ismael. Mas o Senhor, o seu conhecimento é maior do que todas as coisas. O Senhor é o Deus que conhece tudo. E ele sabia que o buraco em Abraão não era qualquer coisa que iria suprir por tanto tempo. Abraão achou que Ismael poderia tapar esse buraco por algum tempo. Mas o que o Senhor fala com ele é o seguinte: manda Ismael para o deserto, porque a promessa é muito maior do que você está imaginando. Isso não vai ser capaz de satisfazer Ismael, a descendência de Ismael não vai ser capaz de prover, de produzir tudo que eu tenho planejado. A descendência de Ismael não vai chegar até Jesus. A descendência de Isaac vai, do filho da promessa sim. Eu enxergo, Abraão, que você não enxerga. E aí Deus manda Abraão abrir mão de Ismael. E isso pesa muito para Abraão, porque ele tinha se acostumado a viver com Ismael. E Abraão é como nós. O coração de Abraão é uma fábrica de ídolos. Não demora muito tempo para Abraão esquecer de Ismael e se apaixonar por Isaac, pelo filho da promessa. E é melhor do que Ismael, é o filho da promessa. Olha que coisa maravilhosa. Então ele pode colocar todo o seu coração ali em Isaac. É isso que eu esperava, é isso que o Senhor produziu. Olha que maravilha. Então depois dessas coisas, depois que Abraão aprendeu a viver com Isaac, depois de tanto tempo, Isaac já era um rapaz. Abraão vive com Isaac por tantos anos, Isaac crescendo. Lembra lá no capítulo 21, Isaac era um menino de 4 anos, era um bebê, estava saindo do peito. E agora, depois dessas coisas, nós vamos ver aqui um Isaac que é um rapaz, que já é um rapaz grande, provavelmente quase um homem já formado. E Abraão viveu todo esse tempo com Isaac. Ele enxergou, não, realmente Isaac era muito melhor do que Ismael. Isaac é o filho da promessa, e ele se apaixona por Isaac. Mas o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente deposita a nossa fé nas coisas, no objeto da providência. A gente se esquece do Deus da providência, assim como Abraão. Por que Deus nos prova então? Olha para você ver como que Deus enfatiza com Abraão quando ele pede essa prova. Versículo 2, Abraão responde: eis-me aqui. Acrescentou Deus a Abraão: toma o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas. Então por 3 vezes Deus vai especificando mais. Toma o teu filho. Já é um absurdo o que o Senhor vai pedir para Abraão. Já está pedindo o seu filho. Mas o Senhor, ele vai mais fundo ainda, e ele cutuca lá no coração de Abraão, no mais profundo, aonde estava colocado esse altar desse ídolo, o seu único filho. Eu te mandei abrir mão de Ismael, agora você só tem um filho, Isaac. Esse único filho que está com você, eu estou te pedindo ele, o seu único filho. E o Senhor vai mais profundo ainda, e ele lembra a Abraão: é o seu filho, seu único filho, o filho do seu amor, o filho que você ama, Abraão, o seu único filho, Isaac, a quem amas. E em 4 categorias o Senhor lembra a Abraão o que está no coração de Abraão. É o seu filho, já é um peso, o seu único, Isaac, o motivo da sua alegria, o motivo do seu riso, a resposta que você achou que era impossível de chegar, o seu Isaac, o seu único filho, a quem você ama, o motivo da sua alegria. Eu sei, irmãos, tem algumas igrejas que pedem assim, né? Traz o seu Isaac aqui para a igreja. Não é disso que a gente vai falar. E geralmente o que nós vamos ver no final dessa história é que o Isaac volta com Abraão. Algumas igrejas que pedem para você trazer o seu Isaac, você não volta com o seu Isaac da casa, elas pedem para você deixar o Isaac lá. Mas eu quero te convidar a pensar na sua vida. Qual fruto da providência do Senhor, assim como Abraão, você depositou o seu coração? O que virou o objeto da sua alegria, de maneira que você não consegue abrir mão disso? Porque a nossa alegria deve estar depositada no Senhor. Então por que Deus nos prova? Deus pede para Abraão o filho da promessa.
que representava, esse Isaac que representava a esperança de Abraão no Senhor, o Isaac que representava os sonhos de Abraão no Senhor, o Isaac que representava a fidelidade de Deus. Todas as vezes que Abraão olhava para aquele jovem, ele se lembrava: meu Deus é fiel, eu tenho motivo de riso. É o que Sara fala. Quem diria, quem poderia dizer que o Senhor iria me dar isso? Quem poderia dizer que Abraão iria ter um filho ainda velho? Então, depois de deserdar um filho e só lhe resta Abraão, Deus anuncia uma sentença de morte para o outro filho. E aí a gente começa a entender melhor o pedido de Deus sobre Ismael. Às vezes a providência do Senhor chega de uma maneira que nós não esperamos, que nós não imaginamos, que nós não queremos. Mas é maravilhoso ver que a providência do Senhor, ela não falha. E olha o que Abraão faz no versículo 3. Depois que o Senhor pede o seu único filho, a quem você ama: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão não é aquele Abraão dos últimos capítulos. Esse Abraão, ele passou por uma transformação tão pesada no capítulo 20, e no capítulo 21 ele dá prova da sua obediência a Deus, quando o Deus El Shaddai chega para ele lá no capítulo 17, fala: anda na minha presença e ser perfeito. Ele aprende o que é ser perfeito, o que é ser fiel a Deus. E no versículo 3, Abraão ele tem uma obediência imediata. Ele se levanta de madrugada, ele tem pressa em fazer isso. Ele se levanta e vai atender o que o Senhor tinha o orientado, o que o Senhor tinha exigido dele. No final do versículo 2, depois que Deus fala: Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, faz um sacrifício para mim, Abraão, sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Então o Senhor enfatiza o seu único filho, o filho que você ama, o filho do seu amor, e ele deixa Abraão totalmente privado da sua sabedoria própria. Ele deixa Abraão totalmente privado da sua própria sabedoria. Você não sabe nem qual monte que você vai sacrificar o seu filho. Você vai fazer um holocausto lá com o seu filho, com o seu Isaque. Então é para você caminhar. O ato de Abraão levantar de madrugada já é um atestado da sua fé, já é um testemunho de fé. Ele está indo, ele não sabe para onde ele está indo. Mas esse é o Abraão que saiu de Ur dos Caldeus para caminhar para uma terra que o Senhor iria mostrar. E agora ele sai da sua casa com o seu filho de madrugada para caminhar para um monte que o Senhor iria mostrar. E ele vai caminhando em fé, levando o filho da promessa. Abraão, durante todos esses anos, durante todas essas coisas que aconteceram, lá no versículo 1, nessa transição do capítulo 21 para o capítulo 22, Abraão ele se tornou um escravo do amor do seu filho. Abraão ele se tornou um escravo do que era a promessa, e não um escravo do amor de Deus. Ele se tornou um escravo do que ele tinha finalmente alcançado. Ele se tornou um escravo daquilo que ele amava. E era por boas razões. O seu filho amado, o filho do seu amor, o filho da promessa, não é uma razão ruim. Mas o que o Senhor vai mostrar, e a pergunta que eu fiz no início: por que Deus nos prova? Por que Deus prova a Abraão? O Senhor vai mostrar a Abraão aonde a fé dele deve estar firmada, para que ela não vacile nunca mais. Aonde que a fé de Abraão deve estar firmada, para que ela não venha a balançar dependendo da situação. O pecado, ele faz isso com a gente. Ele nos torna escravos das melhores coisas. O pecado nos torna escravos de bênçãos. O pecado nos torna escravos de coisas que seriam muito boas, e a gente deposita o nosso coração naquilo, e o pecado faz daquela coisa muito boa, daquela bênção, uma coisa pesada para nós, e ele nos escraviza. E depois que ele faz essa coisa pesada para nós, ele transforma uma bênção do Senhor numa coisa ruim, porque nós nos tornamos escravos daquilo. Ele
joga isso em nós de novo. Ele usa esse peso contra nós, contra as nossas vidas. É isso que aconteceu com Abraão. Abraão, ele está tão feliz com seu filho, que a bênção do Senhor se torna em pecado para Abraão. E o que nós vamos ver aqui no capítulo 22, que é uma coisa tão pesada, porque é uma luta entre Abraão e Deus. E como eu falei no início, porque Deus nos prova. Se você está vendo na sua vida hoje, caminhando, que Deus está te provando, por que é que Deus nos prova? Porque Deus está nos provando. Deus, ele vai entrar numa luta com Abraão para destruir a fé de Abraão. O Senhor, ele quer destruir a fé de Abraão, aonde ele tinha colocado a sua esperança, nesse Isaac. E como numa disputa, o Senhor coloca a Abraão: olha, você tem que fazer isso. E Abraão começa a brigar consigo mesmo: mas esse é o meu filho que eu amo. Mas mesmo nessa disputa interna de Abraão, ele é obediente. Então por que é que o Senhor nos prova? Ele quer quebrar o ídolo mais íntimo dos nossos corações. Ele quer quebrar esse ídolo depositado, esse altar que nós levantamos no nosso coração. Ele quer queimar isso no holocausto. Ele quer cortar isso, um sacrifício perfeito. Então por que é que Deus nos prova? A prova nas nossas vidas não é para Deus ter o conhecimento sobre quem nós somos. O que é uma prova? Primeira coisa é a relação das palavras, é prova e providência. O Senhor, ele nos prova para que nós possamos olhar para Ele. Quando a gente vê que não tem mais nenhuma situação, mais nenhuma solução, assim como no capítulo 21, nós enxergamos que o Senhor é fiel. Por que tinha que ser uma mulher estéril? Por que o Senhor está pedindo o meu Isaac, o filho do meu amor, o objeto da minha esperança? O que Deus nos prova? O que é uma prova? O Senhor, ele quer expor, ele quer pegar toda essa situação da nossa fé e expor, colocar para fora e mostrar para nós, mostrar para Ele, mostrar para o mundo o que é a nossa fé, em quem está depositada a nossa fé. Então a prova não é para que Deus tenha o conhecimento, Ele já tem. A prova é para aprovar, para atestar, para mostrar, para examinar e expor. Esse é o meu servo, você é o meu servo. Então Deus nos prova por um motivo, pelo mesmo motivo que Ele provou Abraão. Versículo 4: ao terceiro dia, então Abraão já vem caminhando há 3 dias, subindo o monte com Isaac. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ele viu o monte, ele falou: é esse monte. Então disse aos seus servos, versículo 5: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então ele pede para os seus servos esperarem lá, porque imagina, se subir todo mundo com Abraão, chega lá em cima, Abraão vai amarrar Isaac, e vai cortar Isaac, todo mundo vai interromper o trem, vai falar assim: o velho Abraão está ficando doido, quer matar o menino, acorde. Nós somos chamados, irmãos, a fazer esse holocausto, e pode ter certeza absoluta, é totalmente íntimo, é nós e Deus, é você e Deus. Ninguém vai poder interferir e te ajudar no seu sacrifício, no que você precisa entregar. E mais uma vez, eu não estou falando de coisas, é o seu coração, o filho do seu amor, a resposta da promessa do Senhor. Quando algo além de Deus se torna objeto da nossa confiança, isso vira um Deus com D minúsculo. E aí começa essa disputa. Eu preciso destruir a sua fé nessas coisas. Você precisa fazer um holocausto no seu coração, Abraão. Então, versículo 6: por que Deus nos prova? Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, Isaac, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Então imagina Abraão subindo aquele monte, já há 3 dias, agora nesse terceiro dia, subindo,
e ele pega a lenha, ele pega a madeira e coloca sobre Isaac. Isaac tem que subir aquele monte carregando esse lenho. Que lenho cruel para Isaac. Isaac caminhando com essa lenha sobre si, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos, Abraão ia caminhando com o fogo e o cutelo. E assim os dois caminhavam juntos. Será que Isaac não sabia o que ia acontecer ainda? Versículo 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, e agora nós chegamos no nosso texto: meu pai. E mais uma vez o Senhor golpeia o coração de Abraão. Meu pai. O Senhor é o meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac dá um golpe no coração do seu pai. Quando ele chama, ele lembra Abraão: você é o meu pai. Eu confio em você, meu pai. Eu estou caminhando com você. Você é o meu pai. Mas eu estou olhando aqui e não tem um cordeiro. O que nós vamos sacrificar nesse holocausto? Imagina o coração de Abraão nesse momento, com esse golpe. O seu filho falando: meu pai. E Abraão responde ao seu filho. Respondeu Abraão, versículo 8: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então aí, essa é a resposta de Abraão. Deus mostrará o cordeiro, Deus proverá. A raiz da palavra é exatamente isso. Deus mostrará o cordeiro, Deus se encarregará de arrumar o cordeiro. Ele vai mostrar o cordeiro para nós. Ele vai mostrar o cordeiro para Ele mesmo. Ele vai se encarregar disso. Nós não precisamos nos encarregar. Vamos caminhando. E o versículo 8 acaba como o versículo 6. E seguiam ambos juntos. Depois desse diálogo, chegaram, versículo 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. E ali, nesse lugar, o Senhor mostrou para Abraão, edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Em algum momento, Moisés não nos conta qual, Isaac descobriu que era ele. Que era ele que ia morrer. Ele que era o objeto do holocausto. E em nenhum momento ele lutou contra isso. O velho Abraão, ele amarra o jovem Isaac e o deita no altar, em cima da lenha que o jovem Isaac foi carregando. Então, mais uma vez, por que é que Deus nos prova? Se Deus está nos provando, qual que é o motivo disso? O que é que o Senhor exige de nós? Isaac era a garantia da esperança, a garantia da salvação, a esperança viva no coração de Abraão. Mas não deveria ser Isaac. Deveria ser o próprio Deus essa garantia. E como é que nós podemos passar nessa prova se o Senhor está nos provando? Se o Senhor está nos exigindo o objeto da nossa alegria? Se o Senhor está lutando contra nós, se o Senhor quer destruir a nossa fé nas coisas dessa vida, como que nós podemos passar nessa prova? Como que nós podemos reagir a isso e ser aprovados? E o que Moisés vai apresentar aqui é um tutorial. Como que nós devemos agir como crentes? E o primeiro passo, versículo 2, versículo 3, é a nossa obediência imediata. Abraão, ele se levanta de madrugada e ele prepara o seu jumento. Sabe a ansiedade? A ansiedade é a nossa fé depositada nas coisas que podem mudar, no Isaac que pode morrer a qualquer momento, no Isaac que nós precisamos matar. Isso produz ansiedade. Abraão não tem ansiedade. Ele se apressa em obedecer ao Senhor. Isso é obediência. É diferente da ansiedade. Nós não estamos aqui diante de um homem que não consegue dormir. Nós estamos diante de um homem que se levanta cedo e vai cumprir o mandamento do Senhor. Como que nós podemos então acabar com a nossa ansiedade? Primeiro ponto, sendo obedientes. E o que vai nos custar isso?
talvez o objeto maior da nossa alegria, aonde a nossa esperança está depositada. A nossa esperança deve estar depositada em uma coisa que não muda. Nós caminhamos ansiosos muitas vezes porque nós confiamos em uma coisa mutável. Nós confiamos em um Isaac, em uma pessoa, em uma coisa que é objeto no nosso coração, no altar desse ídolo. O que Jesus fala lá em Mateus 16, 25? Aquele que quer salvar a sua vida, ele vai perder. E o Senhor nos chama então a não buscar a salvação das nossas vidas, a buscar o Salvador das nossas vidas. Ele vai prover a salvação para nós. Isaac confia nisso. Ele cresceu tantos anos com Abraão, já é um rapaz. Por isso que ele fala no versículo 7: meu pai, eu confio no Senhor, meu pai. E a gente não vê o cordeiro. Mas o ponto aqui é que talvez já ouvi essa história tantas vezes, e aí Jesus é o Isaac que vai ser sacrificado pelo pai. O Isaac aqui somos nós. Eu precisava morrer. O Isaac aqui é você. Você precisa morrer, eu preciso morrer, nós precisamos morrer. E às vezes parece que Deus está nos matando. Às vezes parece que Deus está com um cutelo na mão, que Ele está amarrando a gente, Ele vai botar fogo e vai cortar a gente. Mas diante disso, como Isaac, o que é que nós podemos fazer? Nós merecemos isso. Isso é o que nós merecemos, é morrer mesmo. O que nós podemos fazer então, se não nos deitar, sermos amarrados? Falar: meu pai, eu confio no Senhor. E assim como Abraão, entregar o objeto da nossa alegria, e ainda que aconteça qualquer coisa, o Senhor proverá. É o que o escritor de Hebreus fala. Abraão confiava em Deus para que, ainda que morresse, o Senhor poderia ressuscitar Isaac. Mas isso não é soberba, é o que nós falamos hoje de manhã. Isso não é fatalismo, isso é obediência, isso é confiança. Isso não é arrogância da parte de Abraão. Ele tinha certeza que se o Senhor quisesse, o Senhor poderia ressuscitar Isaac. Mas se o Senhor não quisesse, isso ia ser bom, porque essa era a vontade do Senhor. E é uma coisa que às vezes não faz sentido nenhum para nós, porque nós não entendemos que nós precisamos morrer. Nós não entendemos que nós é que somos o objeto da idolatria nas nossas vidas, porque o nosso ego está cheio de nós, e nós erigimos um altar nos nossos corações chamado eu, e eu me valorizo demais, tudo é sobre mim e tem que ser sobre mim. E Deus nos chama: sacrifica o seu Isaac. E a nossa resposta a isso deve ser como Isaac: mudo. Nós podemos perguntar: meu pai, onde está o cordeiro? E essa é a nossa caminhada por tantas vezes, da dúvida das situações. A gente olha e fala: Deus, mas o Senhor está querendo me matar, o Senhor está fazendo isso comigo. Aí a gente se lembra: eu mereço. Vamos voltar no versículo 7, quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Respondeu Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E essa deve ser a nossa pergunta. Isaac, ele está mudo lá quando ele é amarrado no versículo 9, mas aqui ele questiona, ele pergunta, e a resposta é suficiente para ele. Essa é a resposta que basta para Isaac: Deus proverá, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai se encarregar disso. E aí parece que essa história vai ficando mais apertada, que a gente se vê mais nisso. Nós falamos há uns domingos atrás sobre o espelho quebrado em Abrão e Sarai. Isaac é o espelho reconstruído. Isaac é essa promessa maravilhosa. E esse Isaac com o espelho verdadeiro, esse Isaac com o espelho que reflete a fidelidade de Deus,
esse Isaac que reflete isso, que reflete que o Senhor é bom, que reflete que o Senhor é fiel, ele confia que Deus proverá. Esse Abraão, que não é mais o Abrão, ele confia que Deus proverá. E quem somos nós então para questionar se o Senhor proverá? Nós somos chamados a confiar, Deus proverá. Mas o ponto de como passar na prova, quero convidar vocês a enxergar nesse texto 3 eis-me aqui de Abraão. E é assim que nós devemos responder à aprovação, assim que nós devemos nos portar diante das dificuldades. Dos versículos 1 a 6, lá no versículo 1, depois dessas coisas pôs Deus a Abraão à prova e disse-lhe: Abraão, e Abraão respondeu: eis-me aqui. E esse é o primeiro eis-me aqui de Abraão, a ordem e a promessa do Senhor. E Abraão tem a certeza de que Deus é fiel, e ele responde: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto. Abraão, ele deixa com a providência do Senhor o resultado desconhecido. Lá no versículo 6, no versículo 8, Deus proverá para si. Abraão, ele deixa o resultado com o Senhor. Ele não conhece o resultado, mas ele confia na providência. E o que ele diz? Eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor. Ele está caminhando com os olhos fechados. Ele está caminhando como uma venda nos olhos. E essa venda, ela é chamada fé. E ele vai caminhando, confiando na providência do Senhor. Ele pisa sem saber aonde, porque ele está caminhando para um lugar que ele não sabe qual, mas ele confia que o Senhor vai o guiar. Ele não quer medir com o seu próprio entendimento a maneira, o método que o Senhor vai usar para cumprir a promessa. Ele só confia na promessa. Ele não quer medir com o seu próprio entendimento a maneira do Senhor agir. Ele confia que o Senhor vai agir. E essa é a resposta dele. Versículos 1 a 6, a gente tem o primeiro eis-me aqui de Abraão. Nos versículos 7 a 10, nós temos o segundo eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor. Depois de um golpe tremendo, quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai. E Abraão responde: eis-me aqui, meu filho. Ao mesmo tempo que ele está dizendo para Isaac, ele se lembra do pedido do Senhor. E no meio da caminhada, no meio da sua dificuldade, é como se ele estivesse respondendo ao próprio Deus diante das situações: eis-me aqui, eu estou aqui. O que é, meu filho? Não temos o cordeiro, Deus proverá. A contra-resposta a todos os eis-me aqui está no versículo 8: Deus proverá. E Abraão, ele recebe esse golpe no seu coração: meu pai. Como que ele desata esse nó dentro dele? Como que esse nó em Abraão pode ser desatado? Ele poderia travar ali naquele momento e falar: meu filho, vamos voltar? Isso vai custar demais. O que é que pode acontecer? Eu já tive que abrir mão de Ismael, e agora vou perder você, meu filho. E é importante para nós, irmãos, ter a clareza que o Senhor simplesmente não fala para Abraão: Abraão, coloca Isaac para o lado de fora da tenda, vai passar um anjo de madrugada e vai levar Isaac embora. O Senhor não fala com Abraão como ele falou sobre Ismael: manda esse menino para o deserto, deserda ele, e ele vai embora, e você não sabe o que vai acontecer, só confia. O Senhor fala para Abraão: Abraão, você vai pegar um cutelo, você vai cortar o seu filho. Isso envolve as próprias mãos de Abraão. O que o Senhor exige de Abraão é uma ação completa, é uma ação envolvida. Você vai cortar o seu filho em pedaços, o filho do seu amor. Você vai colocar fogo no filho do seu amor. É isso que o Senhor pede para Abraão, e isso é muito pesado, é um absurdo. Depois do versículo 9, lá no 11, nós temos o terceiro eis-me aqui. Vamos ler o versículo 10, vamos ler o versículo 9 de novo. Abraão, ele edifica o altar. Vamos ler o 10. Põe Isaac em cima da lenha, versículo 10. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. E ele levanta o cutelo,
para cortar Isaac. Ele é fiel ao seu Deus. Ele está disposto a fazer o que tem que ser feito. Ele está disposto a matar o objeto da sua esperança, a matar esse ídolo no seu coração. Versículo 11: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. E esse é o terceiro eis-me aqui de Abraão. Que essa seja a nossa postura diante de Deus, irmãos. Eis-me aqui, Senhor. E esse é o terceiro eis-me aqui, versículo 12. Então lhe disse o Senhor: não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho, o filho do seu amor. O que ele falou lá no versículo 2, ele lembra aqui: o seu único filho você não me entregou. Eu sei que você teme a Deus. Como passar pela provação, irmãos? Respondendo ao Senhor: eis-me aqui. Como passar nessa prova do Senhor? Tendo a obediência verdadeira, a obediência fiel. Versículo 13: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E o Senhor foi fiel. O Senhor proveu. O Senhor proveu o cordeiro para o holocausto. Às vezes você vai pensar que Deus está querendo te matar, e vai parecer que Deus está te matando mesmo. Mas o Senhor, Ele provém o cordeiro. O Senhor, Ele cuida de todas as coisas. E Ele já proveu o cordeiro para nós. Nós merecíamos morrer, mas um cordeiro foi entregue no nosso lugar. Um cordeiro foi imolado no sacrifício, no meu e no seu lugar. Vai parecer que seu pai está te matando, mas Deus não está nos matando. Ele está reorganizando o nosso coração. Ele está nos ensinando quem amar e a quem nós devemos amar. Versículo 14: pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá, Jeová Jirê, Yahvé Jirê. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Essa é a postura de Abraão diante de Deus, uma confiança perfeita, uma confiança absoluta, uma obediência sincera. Então, o que Abraão provou lá no versículo 11, lá no versículo 12, o que ele provou pela experiência, agora é conhecido dele. Abraão, ele não sabia o tanto que ele era fiel a Deus, o quanto ele amava a Deus, porque o seu coração estava inebriado, o seu coração estava apaixonado pelo Isaac. E o Senhor lembra a Abraão: Abraão, eu sou o objeto do seu amor, eu sou o sentido da sua vida, eu sou a causa primeira de todas as coisas, eu sou o Deus da providência, você precisa confiar em mim. Então me dá o único filho do seu amor. Como que nós podemos passar nessa prova então, irmãos? Sendo obediente, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Um cordeiro foi colocado no nosso lugar. Mas mais do que isso, o que nós vemos no versículo 13, Abraão, ele levanta os olhos, depois de ouvir a palavra do Senhor, ele olha e vê atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Nós precisamos olhar para o cordeiro. Nós precisamos olhar para o cordeiro que foi entregue no nosso lugar. Nós precisamos olhar para ele e confiar: o Senhor proverá, o Senhor proveu, eu não morri, o Senhor não está me matando, o Senhor está me dando um novo sentido de vida, o Senhor está me dando uma nova razão para viver, o motivo real pelo qual eu deveria ter vivido desde o início da minha vida. Assim como na história de Abraão, existe uma história de um outro monte na Bíblia. Tem a história de Moisés com os 10 mandamentos no monte. E nós temos a história de um homem de Deus, que é o próprio Deus, o Cristo, o Filho, que é levado para o monte pelo Senhor. Um filho que é levado para o monte pelo seu pai. Um filho que era o único filho, o objeto do amor do seu pai, como nós lemos lá em João 3,16.
Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é levado pelo seu Pai para um monte, e é por isso que eu estou dizendo, versículo 13, nós precisamos olhar para o Cordeiro, nós precisamos olhar para o monte. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Os meus socorros vêm do Senhor, o Deus da providência. Esse único filho, o objeto do amor do seu pai, ele é levado para o monte, ele vai carregando a lenha para a sua crucificação, para o holocausto. E lá no alto do Monte Calvário, na colina do Monte Calvário, o pai, ele faz o sacrifício, o holocausto perfeito com o seu filho. Mas lá no Monte Calvário não tinha ninguém para parar o pai. O cutelo do pai não parou por amor às nossas vidas. No alto do Monte Calvário, o pai foi até o fim. Não tinha ninguém para dizer: para. Não, Deus, não precisa, porque agora eu sei. Era necessário, porque nós não sabíamos. Era necessário Cristo ser provado, era necessário Cristo ser exposto, ser levantado, para que nós soubéssemos quão grande é o amor do Pai por nós, e que essa seja a nossa canção. O que é que o Senhor fala para Abraão no versículo 12? Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Não tinha ninguém para dizer isso para Deus. O pai não parou, o pai foi até o fim com o seu cutelo. E a nossa canção, a nossa resposta a isso deve ser a continuação do versículo 12. Agora sei, agora eu sei, Senhor, agora eu sei, o Senhor não me negou o seu único filho. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei, agora eu sei que o Senhor me ama, porque o Senhor foi até o fim com o seu sacrifício. O Senhor não me negou o filho do seu amor. Essa é a história desse monte, do Monte Moriá, onde o Senhor proveu o cordeiro. Mas no Monte Calvário o Senhor proveu o cordeiro perfeito. Assim como Isaac, irmãos, lá no versículo 7, aonde está o cordeiro? É necessário que nós nos perguntemos isso, para que nós possamos olhar para o cordeiro, lá no versículo 13. Por amor de nós, mesmo que pareça que é morte, mesmo que pareça que Deus está nos matando, que a obediência ao Senhor é morte, isso não é morte, isso é vida. Cristo na cruz do Calvário pareceu ser morte, mas aquilo era vida para nós. A obediência de Abraão a Isaac pareceu ser morte, mas isso era vida. Lá no versículo 15: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: eu jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto você obedeceu a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Então nós precisamos confiar no Senhor, o Senhor, o Deus da providência, que não nos poupou o seu filho, o Senhor que jura, que não jura por mim, Ele não jura por você, não tem outro acima dele a quem Ele vai jurar. Por isso Ele é Yahvé Jireh, por isso Ele é Jeová Jireh, Ele é quem provê. Não tem ninguém acima dele por quem Ele vai jurar. Ele jura por si mesmo. Meu Deus por si jurou e nele confiei. Essa é a letra do hino 21. Meu Deus por si jurou e nele confiei. Ele não vai faltar, Ele não vai faltar, Ele não vai falhar. E ele relembra a Abraão qual foi a promessa dele a Abraão: em você, na sua descendência, vão ser benditas todas as nações da terra. E como é que acaba o capítulo 22? Do 20 ao 24, nós vamos ver uma pequena genealogia. Passadas essas coisas, foi dada a notícia a Abraão nesses termos, e Abraão recebe uma notícia. Se a gente só ler sem se atentar a tudo que aconteceu,
e a tudo que vai acontecer, parece que é uma coisa aleatória na Bíblia. Abraão, ele recebe uma notícia, depois de ter sido fiel a Deus, depois que o Senhor proveu na sua vida, depois de ter recebido uma notícia tão boa: seu filho não vai morrer, eu dei a vida a você, eu dei o seu filho para uma mulher estéril, você não deve matar o seu filho. Esse é o grito dessa geração: mate o seu filho. O que nós estamos vendo sobre aborto, sobre tantas coisas, e o Senhor diz a Abraão: não mate o seu filho, eu vou prover, eu vou cuidar, eu já provi o cordeiro. Essas são as palavras tão horríveis dessa geração. Esse é o meu corpo, essas são as minhas regras. Isso profana a palavra do Senhor quando Jesus diz: isso é o meu corpo, o sacrifício perfeito feito por vocês. E o que nós vemos aqui no final do capítulo 22 é uma promessa do Senhor através da descendência, do que Ele já falou no versículo 18. Através da descendência de Abraão, passadas essas coisas, Abraão recebeu uma notícia, uma notícia de um menino que nasceu. Isso, um bebê nunca é uma notícia ruim, irmãos. Na Bíblia é sempre uma notícia boa. Nasceu um bebê, e essa notícia é tão boa que Abraão recebe. Por que isso é tão bom? Por que isso é elevado no final do capítulo 22? Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Você tem sobrinhos, Abraão. E por que isso é tão bom? Todo mundo tem sobrinho. Nasceu um bebê. Por que isso é tão bom? Todo dia nascem bebês. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quesede, Azo, Pildas, Didlaf e Betuel. E agora vai contar a partir da descendência que nasceu. Versículo 23: Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã, Taás e Maaca. E você entendeu o que aconteceu aqui? O que está acontecendo? O Senhor está cumprindo a sua promessa através de vidas nascendo. O Senhor está cumprindo a sua promessa através da genealogia, através da descendência. O Senhor confirma a sua promessa na vida de Abraão, e quando ele recebe mais uma vez: na sua descendência serão benditas todas as nações. Versículo 18, ele recebe imediatamente a notícia. No versículo 21, depois dessas coisas, Abraão recebe a notícia: Uz, o primogênito, nasceu um menino, ou nasceram 8. Versículo 23, Abraão não sabia, mas a sua nora nasceu. Betuel gerou a Rebeca. No versículo 23, e nós vamos ver lá na frente quem é Rebeca. Rebeca já era prometida a Isaac antes do seu nascimento. Ninguém sabia disso, só o Senhor sabia. O Deus da providência proviu todas as coisas para Abraão, até mesmo a sua descendência. Quando esse bebê acaba de nascer, o Senhor já tem na vida de Rebeca uma coisa grandiosa, que ninguém sabia, nem seus pais, nem ela mesma. Então, mais uma vez, o que Abraão faz com a sua obediência lá no início? O que é que nós vemos no êxodo aqui? A venda de Abraão, a venda da fé. E ele não tenta limitar a soberania do Senhor, os planos do Senhor com o seu entendimento terreno. Ele crê somente e confia. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, irmãos. Betuel gerou a Rebeca, e esses 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Então vai nascer aqui aquela a quem vai ser a sua nora, e vai dar continuidade à sua descendência. Por isso que é tão maravilhoso o final do capítulo 22, apesar de tão simples. É tão maravilhoso, apesar de parecer que não tem nada a ver. Mas como não tem nada a ver? Essa é a razão da providência. Esse é o sentido da providência. O Deus que decreta, Ele cumpre de maneira pessoal para que as coisas aconteçam. Ele não só decreta, Ele está perto de nós, Ele está cuidando de todas as coisas. Ele é quem provê. Essa é a santa providência do Senhor.
Então parece que Deus está te provando, parece que Deus está te matando, parece que Deus está exigindo muito de você. Responda ao Senhor: eis-me aqui. Seja obediente, e vai acontecer uma coisa maravilhosa: nós vamos morrer. E quando nós morrermos, o Cordeiro vai reluzir em nós. Matar a nossa vontade, matar os ídolos do nosso coração é morrer, irmãos. Vai parecer que Deus está nos matando, mas Ele está reordenando, Ele está promovendo um culto verdadeiro nos nossos corações. Ele está nos mostrando quem deve ser o objeto da nossa fé. Somente Ele, o Deus Criador que dá a vida, o Deus que dá santa providência, o Deus que é fiel.